Acabo de encerrar um dos melhores jogos que com certeza eu já joguei na minha vida. E bom, deixa eu até abaixar aqui o volume, né? Acabei de terminar. E cara, eu não tive a oportunidade de jogar esse jogo quando eu era criança, né? Mas eu sempre ouvia falar que ele era um grande jogo, um dos grandes jogos do PlayStation 2. Mas como eu era criança e, tipo assim, eu me ocupava de outros jogos, acabava me preocupando mais em jogar God of War, GTA, esses jogos mais conhecidos, mais triple A's que eram mais mainstream na época. Eu, sei lá, eu acho que só pela quantidade de jogos legais que tinha no Play 2, eu meio que acabei desviando do Shadow of the Colossus, ou não acabava achando, né, pra vender na época nas lojas que tinham na minha cidade, né, então eu acabei não jogando quando eu era mais novo. E agora, né, depois de mais velho, né, depois dos meus 22 anos, eu resolvi jogar, né? Eu já tinha esse Shadow of the Colossus, só que acontece uma coisa, um fenômeno muito estranho, né? Depois que a gente cresce, que é a falta de vontade da gente querer jogar, né? Depois de mais velho. Claro que vai ter dias que a gente vai querer jogar, acaba jogando alguma coisa, mas é sempre aqueles mesmos jogos que a gente tem mais certeza de que vão ser bons porque a gente já jogou quando a gente era pequeno e a gente tem uma memória muito boa. E fica com aquele receio de experimentar novos jogos ou jogos que a gente não acabava jogando nos nossos consoles mais antigos. E cara, foi uma decisão muito boa eu ter há alguns dias, né, há uns 3 dias atrás, ter iniciado o Shadow of the Colossus. Hoje é dia 20, peraí, hoje é dia. Eu acho que hoje é dia 19, eu não lembro exatamente, mas estou em janeiro de 2026, eu acho que é dia 18 ou 19 de 26 hoje, de 2026. E eu acabo de terminar Shadow of the Colossus, um grande jogo, um dos muitos bons jogos. Eu usei um detonado para poder passar de algumas partes. O jogo ele é um teste de paciência muito grande. É um jogo para quem gosta de contemplar mesmo, para quem gosta de aproveitar cada colosso derrotado, cada etapa passada. É um jogo que você não pode tentar zerar, ou você pelo menos tem que ter uma paciência maior. É um jogo que ele vai testar muito a sua frustração, a sua paciência, mas que no final meio que vale a pena. É um jogo muito gratificante, né? E contemplativo bastante. E depois que eu zerei, né? Antes mesmo de eu terminar de zerá-lo, de detoná-lo, eu já tava começando a pesquisar coisas sobre a lore do jogo. Já tava começando a pesquisar tudo sobre os colossos, né? E com certeza já vai virar mais um dos meus vícios, assim, gamers no geral. Provavelmente vou procurar mais coisas para descobrir sobre Shadow of the Colossus, provavelmente outras coisas envolvendo a franquia, o criador. E é um jogo muito bom. Eu gostei bastante, assim, se fosse para dar uma nota, eu daria uma nota 8 ou 9. Eu acho que eu não daria 10 porque é um jogo que, apesar de tudo, ele não explica muitas coisas, né? Ele deixa muito você interpretar algumas certas coisas, né? Apesar de serem algumas coisas muito óbvias, tem muitas coisas que não dá para entender exatamente de primeira, né? Você tem que dar uma pensada. E cara, foi um jogo muito bom e eu gostei bastante.